Olá, estamos começando mais um TV Câmara e hoje, então, a gente vai ter um assunto muito importante, né? Um tema que projeta Gramado aí para um futuro. E hoje estamos aqui, então, com um convidado, Ricardo Bertolucci Reginato, nosso secretário de Turismo. Eu, então, sou a vereadora Fernanda Pereira Dias e vou fazer alguns questionamentos para que ele nos esclareça ou nos explique, então, um pouco desse projeto aí de futuro para Gramado, né, Ricardo? Seja bem-vindo, então, à nossa TV Câmara e gostaria que tu te apresentasse um pouquinho aí, pessoal, conhecer, já conhecem muito bem, né? Mas aí para a gente começar esse bate-papo aí, então, falar um pouquinho da nossa linda e bela Gramado. Tá, joia. Primeiro, obrigado, Fernanda, pelo convite. Vereadora, prazer falar contigo, com os nossos ouvintes e espectadores da TV Câmara. Sempre um prazer estar aqui, né, falando na Casa do Povo, falando sobre os assuntos que, afinal de contas, interessam ao próprio povo, né? O turismo é a nossa mola propulsora, como a gente sabe muito bem. Então, tudo que a gente faz aqui no município voltado ao tema, né, do turismo repercute diretamente na nossa comunidade, afinal de contas, é o que gera grande parte da receita do município. Bom, eu sou o Ricardo, pediu para me apresentar, sou o Ricardo, secretário de Turismo de Gramado, publicitário, produtor cultural, enfim, empresário. Já, Vários, já fui empresário, hoje em dia não vários sou mais. atributos aí, né? Mas hoje muito focado e é isso que eu faço do meu 24 horas do meu dia é ser secretário de turismo e pensar com amor na nossa cidade. E o que faz muito bem, né, Ricardo? Digamos assim, que tem desempenhado um papel aí bem importante, né? Buscando aí novidades sempre, né? Trazendo bastante coisa para Gramado para realmente estar colocando ele aí numa vitrine para todo o Brasil e vamos dizer para todo mundo, né? Então, os olhares realmente são bem voltados, né, para a nossa cidade aqui. Gramado acaba de lançar uma estratégia de desenvolvimento, né? Então, inédita, né, no Brasil, e eu queria saber o que motivou esse planejamento aí, né, para o nosso turismo, né? Que é um planejamento a longo prazo, né? Bom, é uma questão bem estratégica essa, Fernanda, e acho muito importante a gente conversar sobre isso, porque o Plano Gramado do Amanhã, né, que é o que, como a gente Uhum. está chamando esse plano que traça aí os próximos 15 anos da cidade, né, ele é um plano que carrega consigo, ele nasceu de uma forma, mas o resultado que ele vai gerar já é outra coisa, porque como é que começou isso tudo, né? Quando eu assumi a Secretaria de Turismo, ainda abril do ano passado, um mês antes das enchentes, né, foi um bom período. Uma das leituras de cenário que a gente fez lá com o time da Secretaria de Turismo era que a gente precisava reposicionar estrategicamente a comunicação de Gramado. E isso incluía a gente refazer o que a gente chama de branding na publicidade, né? Todo o comportamento da marca, todo o enxoval da marca Gramado. A gente entendia que havia alguns desgastes que precisavam ser superados e alguns ajustes precisavam ser feitos. E aí nós fomos atrás de empresas que pudessem fazer esse trabalho para a gente com especialistas, né? Eu entendo que Gramado é uma cidade de vanguarda no turismo nacional, então se a gente for fazer alguma coisa, tem que fazer com os melhores profissionais do mercado, porque é assim que a gente mantém a excelência do destino, né? Então nós chegamos hoje chama N Lugares Futuros, que é uma consultoria que pensa projetos de place branding, ou seja, construção de o que a gente chama de portuguesa brasileirando aqui, marca lugar, ou seja, comportamento da marca para um lugar, um território, né? E fomos surpreendidos com um trabalho que era muito mais transversal, muito maior, muito mais amplo do que simplesmente um reposicionamento da marca, né? A gente entendeu, Fernando, a partir da construção da N, liderada pelo Caio e pela Mariane, que uma marca, ela não é só uma identidade visual, ela não é só uma imagem. Para tu comunicar uma imagem, tem que ter ações por trás dessa imagem. E as ações são tão importantes quanto a forma de comunicá-las. Então a gente precisava tomar ações, fazer ações. E daí veio o projeto amplo de Place Branding de Gramado, que a gente, né, chamou de Gramado da Manhã, que levou em consideração um aspecto super importante que é pioneiro no Brasil. Nós estamos preparando o Gramado para o futuro, mas não simplesmente da nossa cabeça ou achando que pode acontecer. A gente está fazendo isso com base em tendências de comportamento, com base em diagnóstico, em pesquisa. Foram mais de 3 mil pessoas ouvidas dentre ou entre gramadenses e visitantes, né? Não foi só o nosso visitante, porque no final das contas a gente não está falando só de turismo, a gente está falando de um projeto de cidade, que afinal de contas a cidade vira o destino. O Sim. destino não se sobrepõe à cidade, tu entende? Uhum. Então é fundamental que nós tenhamos um projeto de cidade que reforce e consolide ainda mais o nosso turismo a partir do que está acontecendo no mundo. A gente não pode achar que vive numa bolha e que está dissociado do que está acontecendo no mundo. Então,
esse projeto ele fala de 6 segmentos diferentes, mas baseado em 18 tendências de comportamento mundiais que devem, a partir do nosso comportamento local, impactar em Gramado. Aí a gente passa por inteligência artificial, por sustentabilidade, por turismo regenerativo, por acessibilidade, enfim, por várias áreas distintas, por tecnologia, inovação, pertencimento, enfim, várias áreas que vão refletir no planejamento final desse projeto que vai precisar ser muito transversal. Como começou, deve seguir, né? Então a gente vai ter que montar aí um comitê gestor, que vai contar com a participação da comunidade, da sociedade civil e, naturalmente, do poder público. Sim. Então, tu falaste aí que esse projeto, né, veio do ouvir, né, as pessoas, ouvir a comunidade, ouvir o turista, né, enfim, para que vocês pudessem ir elaborando e montando isso, né. Como é que foi esse processo, assim, de escuta, né? O que surpreendeu mais nessa escuta, né, para que vocês pudessem ir alinhando, né, as ideias e tudo para chegar no... Eu não acho assim, que teve nenhuma surpresa muito grande. Eu acho que a gente só comprovou coisas que a gente já imaginava e já percebia. Assim, eu acho que, né, muita gente sabe, eu fui secretário da Cultura durante quase 4 anos e na Cultura eu convivi com algumas versões de Gramado, né? E assim, eu vivo em Gramado a minha vida inteira, eu nasci aqui e como eu sempre morei de aluguel e vim de uma família humilde, enfim, eu percorri muitos bairros, eu morei em muitos bairros da cidade, então eu vi muitas realidades diferentes de Gramado, assim, né? Vamos citar aqui, eu morei no bairro Casa Grande, no bairro Carniel, na Avenida, na Piratini, na Floresta. Então eu vi vários comportamentos diferentes. Então eu acho que para mim nada surpreendeu muito e para os estudos que a gente já fazia dentro da secretaria não surpreendeu, mas reforçaram. Então assim, nós tivemos mais de 3 mil pessoas escutadas, como eu falei. Essas escutas elas aconteceram inicialmente... até foi muito mais do que 3 mil, porque começou o diagnóstico a partir de uma varredura nas redes sociais, na internet, nos canais de busca sobre a reputação de Gramado. Então, por meio de inteligência artificial, foram buscados vários players do município e a empresa de consultoria chegou a um relatório de sentimento das pessoas sobre várias coisas de Gramado, né? Então, essa foi a primeira parte. Depois disso, a gente foi para a rua. E aí nós ouvimos, aí sim, quase 3 mil pessoas, colocando pontos de pesquisa, que eram só 4 perguntas que tinham para responder, em postos de saúde, em clubes de terceira idade, em praças de bairros, em pontos turísticos, em shows do Natal Luz, foi em dezembro, novembro e dezembro. Então a gente misturou muito bem o turista com o morador, né? A gente queria ouvir essas duas vertentes, né? Depois a gente colocou uma pesquisa digital na rua também, coletamos mais 200 e poucas opiniões. Depois a gente fez workshops com grupos focais, né? Então a gente ouviu vários grupos diferentes, desde classe cultural, movimento afro, patrimônio histórico, turismo, enfim, comunidade, etc. E aí, gestores públicos, e depois a gente fez mais um capítulo final disso tudo, que era o workshop de futurismo estratégico, singularidade também, que aí finalizou, então, todo esse processo. Então, foram 8 meses. Etapas, então, para que a gente pudesse ter esse compilado todo para poder montar o... Exatamente, porque assim, não se faz um planejamento de futuro sem avaliar o passado e o presente, né? Então, isso dentro do escopo do projeto, inclusive, se fala muito, assim, né, sobre passado, presente e futuro, que dentro dos drives que a gente, né, estuda ali, tem a ver com a nossa alma, com o nosso projeto mesmo. E aí, o que acontece? Aí, o que nós entendemos, então? Né? Bom, primeiro, a gente tem alguns calcanhares de Aquiles aí, que é do destino turístico, e esse eu acho que é fácil a gente identificar, né? Você falou muito do preço do destino, mas eu não acho que o preço seja uma questão de ônus do destino, afinal de contas, se fosse assim, nós não teríamos talvez visitação na cidade. Eu acho que o preço é uma questão de direcionamento de mercado, né? Eu coloco o preço do meu produto de acordo com o que eu acho que ele vale e do público que eu quero atingir. Claro. Agora, o que naturalmente se destacou muito foi a questão das abordagens, né? Isso é uma coisa que prejudica a imagem do destino. Isso eu sempre falo, né? A gente tem que pensar Gramado para o futuro, não só para hoje. A gente não pode acabar
A gente tem que ser sustentável, né? A gente não pode pensar no hoje, gerar uma receita e uma renda hoje e pensar que amanhã isso pode acabar com a reputação do destino. Fora isso, aí falando do ponto de vista comunitário, a gente, né, discutiu muito a questão do pertencimento, a diminuição do pertencimento do morador para com a sua própria cidade. Isso também é muito próprio de cidades turísticas, né? A gente vê aí movimentos acontecendo na Europa, né, nesse sentido. Eu acho que no Brasil ainda o turismo não é tão bem compreendido, então acho que a gente ainda tem uma distância muito grande do que está acontecendo na Europa, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar aguardando as coisas acontecerem aqui. A gente precisa estar, por isso que inclusive o Caio, que é um dos proprietários, né, o gestor principal da N Lugares Futuros, ele tem alguns livros escritos e um deles chama Cidade Antifrágil, né? Cidades à prova de futuro, ou seja, cara, como é que eu vejo o que pode acontecer lá na frente e eu crio estratégias para ou mitigar coisas negativas que podem acontecer e que vão impactar a gente, ou potencializar coisas positivas que, se eu estiver preparado para quando chegar, eu consigo me apropriar muito melhor daquilo e fazer coisas maravilhosas a partir daquele comportamento, enfim, daquele dado consolidado. Isso é super importante, né? Se tratando de turismo e a necessidade que a gente tem, né, de que o turista busque, né, pela nossa cidade, esse tipo de estratégia aí tem que estar sempre movimentando, né, para que a gente possa manter tudo isso. Bom, como é que tu explica, assim, de uma forma simples, esses place brandings que vocês vêm fazendo, assim? Eu acho assim, a gente parte de dois aspectos, tá? O primeiro deles a gente conseguiu encontrar um caminho de entender qual que é a singularidade de Gramado, que era o que a gente imaginava lá atrás. Como é que a gente chega num direcionamento para entender o que Gramado tem que só existe aqui? E a partir disso, porque é o que a gente chamaria no marketing de oceano azul, né? Quando tu consegue entender onde está um gap de mercado, onde não tem muita gente operando no mercado, tu consegue nadar sozinho, né? Onde tem muita gente circulando no mercado, já dificulta, né? É muito tubarão se mordendo e ele começa a ficar vermelho, né? Então o oceano azul seria a gente nadar sozinho num oceano, e a gente encontrou a singularidade de Gramado, né? Gramado é uma cidade, e a singularidade vem muito mais das pessoas do que da cidade em si, ou melhor, do que a gente conseguiu construir em Gramado, Fernanda, porque tu imagina que nós temos aqui, agora mesmo estava conversando com outro vereador ali fora, e a gente estava discutindo sobre a recuperação de Gramado, e eu estava respondendo para o pessoal da RBS que está me questionando aqui, sobre, ele me perguntou, cara, como é que Gramado está se recuperando tão rápido do que aconteceu? Como é que vocês estão aí, top 2, não sei aonde, top, agora mesmo eu estava vendo um relatório da Omnibis, né, um canal que PMS que centraliza quase todos os hotéis, né, estão ali Então, assim, Gramado é o 8º destino com maior participação nos resultados de crescimento do turismo brasileiro, né, nesse primeiro trimestre. Então, a gente está assim, poxa, eu vou dizer que, de fato, Gramado é um destino muito consolidado, né? E aí, baseado nisso, assim, a gente conseguiu entender, Fernanda, que isso que a gente fez é muito difícil. Nós criamos um destino. Porque outro dia pedi para uma pessoa, cara, diz para mim quais são os 5 concorrentes que nós temos no Brasil. Aí o cara falou, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, blá, blá, blá. Eu disse, cara, Rio de Janeiro é uma das cidades mais lindas do mundo. Foz do Iguaçu tem um dos patrimônios mundiais naturais, que é a cascata. Nordeste, pô, Salvador. Salvador é capital cultural do Brasil. Começou ali, todo o afroturismo tá lá, as praias, etc. Exato. Agora é uma cidade que basicamente não tinha nada, em que nós criamos quase que do zero, acreditando num sonho que era possível transformar isso aqui num destino turístico. E hoje nós somos top 5 do Brasil em destinos turísticos. Então, assim, isso não aconteceu, posso ser corrigido, mas isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Se a gente for falar assim, Orlando se inventou. Orlando está nos Estados Unidos. A gente está no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que é um estado produtor, não é um estado turístico. 2 horas de distância do nosso aeroporto principal, 40 mil habitantes, 70 anos de emancipação política. E nós temos um dos produtos mais consolidados do turismo nacional, sabe? Então, essa força de imaginar uma cidade, contar essa história, convidar as pessoas para viverem essa história junto com a gente, esse é o diferencial de Gramado. E é em cima desse cenário de sonho, de imaginação, de contar histórias, que a gente consegue se comunicar sozinho no Brasil. E aí, bom, então isso é uma das coisas que a gente chegou e a gente vai mudar todo o nosso posicionamento de comunicação a partir disso. Mas aí vem o ponto 2, que é o place branding mesmo, que é o que eu chamei de futurismo estratégico. Então nós dividimos uma etapa de comunicação e uma outra etapa
de execução de estratégia mesmo. E aí passa por ação mesmo, não é só por comunicação. Então é como eu falei, são 6 segmentos que são abordados, né? A gente passa por tecnologia, inovação social, a gente passa por governança e política pública, a gente entra em marketing e comunicação, que entra um pedaço disso que eu acabei de falar, a gente passa por experiências urbanas, a gente entra em sustentabilidade. Então, são 6 segmentos diferentes, com 42 projetos a serem desenvolvidos nos próximos 15 anos de Gramado, para que a gente sustente a posição de uma cidade resiliente para quando o futuro chegar. E aí eu vou citar um exemplo. O que tem ali dentro dessas sugestões, esses 42 projetos? Nós temos um deles que é um plano de resiliência climática. Então, assim, a gente está vendo que a tendência é que as chuvas, as mudanças climáticas do mundo devam continuar acontecendo. Né? A gente não está alheio ao mundo, né? Claro. Então a gente tem que estar preparado para isso, para conviver com isso e mitigar os impactos que isso vai trazer. Essa é uma das coisas. Uma outra proposta que tem lá é criar uma espécie de fórum de governança participativa em Gramado, que a gente possa debater mais projetos com a comunidade e que tenha uma voz mais ativa da comunidade. Afinal de contas, um dos eixos que a gente identificou que é uma das grandes potências de Gramado é a colaboração. A cidade cresceu e se desenvolveu a partir do que eu acabei de falar, dessa imaginação, com a comunidade participando. Não foi só uma pessoa. Aquela história, né, de ninguém faz. Ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Então precisa dessa colaboração, né? É isso aí. Então acaba. Então essas são. E aí tem mais um monte de coisa, coisas simples, coisas mais complexas, coisas que. Um plano de renovação de matriz econômica, como é que a gente pode diversificar um pouquinho mais a nossa matriz para não depender só do turismo e podemos talvez até a partir do próprio turismo desenvolver essa nova matriz, né? A gente pode trabalhar como a Secretaria de Inovação está fazendo agora, a vocação de destino turístico para trazer para cá empresas de inovação do turismo, né? Que a gente chama de Turistex, para trazer para cá, sei lá, outros players que não dependam só do resultado final do turismo, como que é o turista. Mas que participem do contexto todo. Porque é uma cadeia produtiva, claro, né? Quer dizer, tu, lá no hotel, no São Lucas, por exemplo, se vai contratar o recepcionista, mas esse recepcionista, ele tem que ter tido uma formação, ele tem que ter sabido, ele tem que saber sobre o turismo, ele tem que ter, então a gente tem ali atrás alguém que formou ele, ele teve que se qualificar, ele teve que fazer várias coisas, então ele não nasce pronto para trabalhar com o turista, então isso tudo é uma cadeia produtiva que vai chegar no turista, mas a gente pode potencializar essa cadeia produtiva de várias formas diferentes. Sim, exatamente. Né? Isso tudo faz parte do nosso plano. Então, vamos lá, estratégia de Gramado propõe uma nova forma de pensar o desenvolvimento, né, de cidades turísticas. Na tua visão, Ricardo, o que coloca Gramado na vanguarda nacional com essa iniciativa? É isso, eu acho assim. Bom, primeiro que esse projeto é pioneiro. Então, assim, Sim. O place branding várias cidades já fizeram, tá? Nós já tivemos referências de outros. Naturalmente que antes de contratar a empresa, eu conversei com outros gestores que já haviam contratado. Mas ela mudou a estratégia de fazer as coisas no meio do nosso projeto. Então eles falaram, cara, a gente quer startar isso com vocês, que são baita de um destino que precisa de revisão em várias coisas, porque a gente chegou num topo muito rápido. Né? Óbvio que foi um processo histórico de consolidação do destino, mas se a gente imaginar que o Brasil é um país recente, que Gramado tem 70 anos de emancipação e trabalha o turismo há 50 anos, é muito rápido. O nosso franco crescimento faz 20, 25 anos que aconteceu. Né? Então, o que eu vejo, o que eu acho que coloca a gente na vanguarda é entender que a gente conseguiu trabalhar um place branding, ou seja, esse reposicionamento da nossa marca, da nossa forma de comunicar, pensando no que vai acontecer no futuro. Então, assim, a gente está sendo muito mais estratégico, muito mais inteligente. E agora a gente tem o desafio de executar o que está no plano, que papel aceita tudo. Sim, tá? sim. Então, agora a gente fica nesse compromisso enquanto gestor, enquanto sociedade civil, enquanto empresários, enquanto poder público, né, enquanto legisladores, e a gente executar o que está ali. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Realmente, e como tu vens falando, né? Não só o falar, mas a ação, né? Então, a ação, o que a gente fala às vezes se esquece, né? Mas a ação é que fica gravada, né? Exatamente. Então, a partir daí, o desenvolver dos projetos é que realmente vai impactar, né? E que vai ali manter realmente e dizer, ó, não, a gente está aqui e a marca realmente se consolida ali, né? É isso. E, claro, assim, uma coisa que eu acho super importante, porque assim, vamos lá, falar de estratégia é fundamental. Eu sou um cara que me considera extremamente estratégico, assim, eu gosto muito da teoria e de trabalhar esse bastidor e isso que vai gerar um legado. Eu sempre digo para todo mundo assim, ó, eu trabalho no poder público
para quando eu tiver um filho, um neto, eu poder estar caminhando na rua e dizer, pô, meu filho, papai ajudou a construir isso aqui que a gente está vendo hoje, sabe? Eu sou apaixonado pela cidade, por Gramado, eu nasci aqui, eu cresci aqui, e tudo que eu faço é pensando na cidade. Então, diante disso, eu acho que a gente tem que pensar estrategicamente. Não pode pensar só no amanhã, só no agora, só da gente fazer o nosso nome no sentido de, pô, olha só como esse secretário está fazendo coisa, que maravilha, né? Porque projeto que tem perenidade é projeto pensado. Então a gente tem que deixar, tem que entender que vai ter uma nova gestão no outro dia, depois outro no outro, e o que a gente fez tem que impactar, tem que ficar, né? Claro. Mas ao mesmo tempo, Gramado é uma cidade, como a gente falou desde o começo, que vive do turismo. Então, eu tenho que conseguir conciliar esse penso estratégico com entregas imediatas. E eu acho que esse é o grande ponto, assim, que talvez diferencie um pouco a gente, né? O Gramado é bom, ok, vamos pensar nessa estratégia, mas enquanto a estratégia está sendo pensada, a gente tem que ter entregas. O que vão ser essas entregas? Bom, a gente vai trabalhar do ponto de vista comercial, né, muito, que é o que a gente está fazendo. Sim, sim. Então a gente tem combinado essa questão estratégica, que eu acho super importante a gente discutir, mas para que também o nosso ouvinte, o nosso espectador, saiba que a estratégia está sendo feita. Mas tem muitas outras coisas que a gente poderia discutir aqui, como o plano de comunicação, que foi aprovado por essa casa aqui recentemente, com o Convention de Gramado, né? Os números agora que estão refletindo aqui na cidade, um aumento significativo da busca pelo destino também tem a ver com o que a gente também já começou a fazer lá no passado. No ano passado, durante as enchentes, nós conseguimos, né, trabalhar um outro plano de comunicação e de reputação do destino. Então, hoje a gente tem esse apoio, né, de uma empresa especializada em cuidar da nossa gestão de reputação. A gente tem toda uma parte de inteligência de destino que está sendo construída também, toda uma avaliação de dados por meio do nosso observatório, nosso setor de inteligência. Nossa promoção turística está cada vez mais eficiente, cada vez mais profissional. Então, assim, muita coisa acontecendo. O nosso turismo rural, que está cada vez mais sendo foco da nossa preocupação e da nossa atenção e atuação. Acabamos de receber a indicação da linha Bonita pelo Ministério do Turismo para ser um dos destinos, uma das vilas turísticas da Unesco, né, das vilas turísticas do mundo. Né? Venho acompanhando também, até porque a minha família é de lá, né? Então a gente fica super feliz, né, de poder ter essas indicações, né, e ver que realmente a gente está no olho aí do pessoal, né? Eles estão prestando atenção na gente, né? E com toda essa modernização da nossa cidade, né, com todas essas estratégias e movimentações que têm sido feitas, eu vi que a gente ainda é apontado como o segundo lugar mais acolhedor também, né? Então a gente está, mesmo modernizando e buscando e tudo, a Gramado não perdeu a essência, né? Tá com aquele recebimento do turista, o acolhimento, tudo da mesma forma que sempre foi, né? Exatamente, porque esse é o grande ponto. O dia que a gente perder isso, a gente não tem mais o nosso destino. Exato. Eu acabei de falar, né, que a gente criou um destino. E uma das grandes forças de diferencial desse destino é a hospitalidade, é o acolhimento, é saber bem receber, é tratar o turismo com profissionalismo. A gente viaja o Brasil, Fernanda, a gente vê, assim, cada coisa. Eu imagino. E a gente fica pensando, cara, isso em Gramado jamais aconteceria, sabe? Porque a gente se acostuma mal. E a gente fica muito crítico também. Mas quando a gente sai daqui, e até fora do Brasil, eu vou dizer assim, muitas vezes a gente pensa, putz, cara, aqui, eu tava num país outro dia, a trabalho, vou até citar aqui na Argentina, e putz, a gente chegou e pediu um favor pra recepcionista do hotel, assim, mas uma coisa simples, tipo, tal coisa, sabe, uma nota fiscal que vai precisar pra não sei o quê, e ela, assim, ela foi tão deselegante, mas tão deselegante que eu falei para ela, eu disse, poxa, custa dar um sorriso. Que bonito esse teu sorriso, porque, sabe, tudo bem, assim, as pessoas podem estar no dia ruim, pode ter acontecido alguma coisa, mas tu tá trabalhando e a tua feição impacta na vida de outras pessoas. Quando tu chega num hotel, tu dá um sorriso ou não dá. Então, isso é uma das coisas que a gente se preocupa certamente aqui. A gente tem um outro projeto que foi aprovado por essa casa, que é a escola de... Não pode chamar de escola de turismo, mas é o programa Qualifica Turismo, né? E isso que também está avançando, que é a gente trabalhar programas de hospitalidade, de espanhol, de inglês para a nossa cadeia produtiva do turismo, para o nosso trade. Então, essa essência, essa autenticidade de Gramado, ela tá nisso. Ela não tá no moderno. O moderno faz parte de um processo evolutivo, né? Exato. Agora, a linha bonita, o gringo lá, fazendo pão, amassando lá nos fornos, por que tem aquela fila tão grande? Porque é barato? Não. Não, é porque é
a nossa cultura, né? A nossa essência. Aqui está a nossa autenticidade Com central, certeza, assim, tal com que certeza. as pessoas olham e pensam. E é por isso que eu digo, assim, o turismo rural em Gramado, que é um projeto que a gente está trabalhando, e a indicação para a ONU, né, do Ministério do Turismo, ela veio da gente, né, foi um projeto Uhum. desenvolvido por nós que foi apresentado para eles. Então, o trabalho que a gente tem para fazer com uma consultoria contratada, né, a Lutomé, no turismo rural de Gramado, ele é muito importante, Fernanda, e assim, ele está recebendo muito a nossa atenção, porque a gente acredita de verdade que o turismo rural de Gramado pode virar um grande produto, claro que com muito cuidado, porque a gente tem regiões sensacionais que tem que ser preservadas lá, Exato. que se a gente perder aquela cultura histórica, a gente perdeu aquele território. Então, assim, dentro de uma preservação muito forte do plano diretor, enfim, isso inclusive está citado neste nosso projeto de Gramado do Amanhã, isso tudo, assim, né? Preservação das nossas raízes, do nosso patrimônio histórico. A gente não pode pensar simplesmente em renovar toda a cidade, pensar que nós temos que ter mais prédios, esquecendo que muito do nosso diferencial está exatamente na nossa história, né? Essa história que não pode ficar de momento nenhum para trás. E o que a gente quer é mostrar isso para o nosso turista. Como que tu consegue vir para Gramado? Tu vai ver aqui muitas coisas que são modernas, que são parques, que são lúdicas, que são divertidas para a família, mas tu vai andar 10 quilômetros, 5 minutos do centro, 10 minutos do centro, linha bonita, e tu vai chegar numa outra Gramado. Num outro Exatamente. lugar, um outro lugar que vai te encantar tanto quanto esse centro. Exatamente. E o nosso interior é lindíssimo, né? Lindíssimo. Eu sou suspeita porque às vezes eu saio, dar uma volta com as crianças e tudo, vai pro interior É ali, lindo, vai é dar uma lindo. volta Eu e digo, claro, que eu sou um pouco, assim, um pouco, talvez, modesto nisso, mas eu tinha o sonho, quando eu era mais jovem, de conhecer a Toscana na Itália. E aí eu fui para lá. E a gente tava lá andando de carro e tal, e aí a minha noiva disse assim: Ah, mas é isso aí? Mas o nosso interior é assim. é assim. E sabe que eu vou dizer que assim, não é tão mentira, assim, a gente tem muita coisa muito. Quando a gente vai andando pelo interior, a gente começa a olhar as paisagens, e é que às vezes vira normal pra gente. Né? A gente tá ali andando e tal. Mas outro dia eu fui no lançamento de um evento lá na linha Marcondes e tava Uhum. voltando e comecei a dizer, meu Deus, que lindo isso aqui, olha essa casinha, olha essa montanha no fundo, olha esse sol. E é que às vezes a gente tá com o olhar muito acostumado, a gente tem que olhar um pouquinho É, com porque mais. a gente tá preso na rotina, né? É E acaba no vai e volta e não presta atenção aos lados, né? isso aí. Então perde um pouco dessa beleza que a gente tem, que vamos e convenhamos, né? As nossas melhores fotos de neve são no interior, né? O interior é lindo, a gente tem muito. E eu acho que esse é um grande ponto, sabe, Fernando? Gramado tem tanta coisa para oferecer, Tem, e é isso que exatamente. nos faz ser um destino tão agradável. Assim, poxa, tu vem para Gramado, tu pode ter essa experiência, tu pode comer um churrasco na vala, lá com o Maurício, na linha Ávila, tu Exato. pode fazer carinho nas ovelhas, tu pode conhecer, pode colher uva no Parreiral, pode fazer um piquenique embaixo Como de uma faz a plantação de erva do oliveiras, chimarrão, como faz a erva do chimarrão. Aí tu pode ir exatamente. num parque super moderno, tu pode ver o parque da Vila da Mônica, sabe? Uhum, Tu pode andar de snowboard. Então, assim, tu exatamente. tem muita coisa que tu pode fazer. Tu pode vir para Gramado encontrando um passeio romântico, tu pode vir encontrando um passeio familiar, tu pode vir encontrando um passeio de amigos. Então, assim, tem muita coisa para fazer aqui e acho assim, nunca vai. É muito difícil que vá decepcionar o turista, sabe? Nunca. É claro que isso é uma das identificações que a gente teve também, né? O nosso turismo ele está muito concentrado no privado. A gente tem poucas ofertas públicas, né, de turismo, mas a cidade em si é um grande atrativo. Então, talvez é só a gente melhorar o que a gente está fazendo na cidade para que vire mais pontos turísticos a partir disso. Então, e aí que a gente também tem um pouco mais de controle, mas assim, de maneira geral, Gramado é um destino de fato assim que não tem igual no Brasil e eu diria que é difícil encontrar no mundo que a gente tem É, e aqui. como bom gramadense, é um orgulho, É né? um orgulho, é um Um orgulho. orgulho. Bom, Ricardo, a gente vai encerrando, então. Eu queria te agradecer muito pelas tuas explicações aí. E é sempre bom, né? Até porque a nossa comunidade, então, saiba, né, o que está sendo feito, né, a partir do secretariado, enfim, do executivo, legislativo, né, trabalhando junto aí, para poder deixar então a nossa cidade cada vez mais turística, mais bonita, mais alinhada, né? Porque, como tu falaste, né, a nossa cidade vive do turismo e praticamente todos dependem, né, dessa desse viés, né? Enfim. E então vou te desejar boa sorte, porque eu vi que tem bastante trabalho, Tem que né? desejar boa sorte para minha equipe, não para mim. Para ti, para toda a tua equipe, então, e que realmente a gente consiga aí manter, então, nossa Gramado sempre no topo.
que é o que a gente deseja. Exatamente, essa é a responsabilidade. É. Obrigado, vereadora, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui sempre. Eu acho que a Secretaria de Turismo é uma secretaria muito estratégica, né, então ela acaba ficando muito no bastidor, então sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com a comunidade, explicar o que a gente está fazendo e sair um pouco dessa lógica de só conversar com o trade, né, eu faço questão, porque eu acho que é muito importante que o nosso morador saiba o que está sendo feito e como que está sendo pensado o nosso turismo, que afinal de contas significa pensar a nossa cidade, né, uma coisa não está isolada da outra. Então, obrigado pelo convite, concordo que o desafio é muito grande e todos os dias eu acordo sabendo dessa responsabilidade, então pode ter certeza, enquanto legislador, enquanto vereador, assim como a nossa comunidade pode ter certeza que o trabalho é feito com muita dedicação e profissionalismo, né? Tanto meu quanto do meu time, que é brilhante, são poucas pessoas, mas extremamente comprometidas e que fazem do dia a dia e do destino Gramado, da cidade Gramado, a sua grande causa de vida, assim, eu acho que isso é o que realmente faz a diferença quando a gente encontra profissionais desse jeito. Então, muito obrigado, fico à disposição. Não, agradeço e ao mesmo tempo parabenizo, né, porque a gente vê, né, que a secretaria realmente se envolve muito e traz resultados, visto que a gente tem aí cada vez mais turistas, cada vez mais busca pelo nosso destino aqui. Agradeço, então, a gente vai finalizando aqui mais uma TV Câmara e peço para que vocês, então, curtam aí as nossas páginas e nos sigam para poder cada vez mais ter mais informação. Muito obrigada.